Olá, eu sou Regiane Rissato, fonoaudióloga há 25 anos e hoje eu vou continuar falando para vocês sobre o desenvolvimento da fala, temas dos 2 últimos vídeos, onde tratamos sobre os marcos do desenvolvimento da fala e sobre a importância do profissional que recebe essa criança saber sobre a articulação dos fonemas e sobre esse desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre como estimular a fala e a linguagem. O desenvolvimento da fala e da linguagem ocorre de forma natural, mas a sua estimulação tem que ser dirigida de acordo com cada criança. Saber os marcos do desenvolvimento da fala não basta para realizar uma boa estimulação, mas é um dos caminhos. Nós temos 3 caminhos para realizar essa estimulação. Uma é seguir os marcos do desenvolvimento da fala. Outra é seguir o momento em que a criança está nesses marcos do desenvolvimento. Aonde ela está? O que ela está fazendo? O que ela já faz? Ela passou por todas as etapas do desenvolvimento ou eu tenho que retomá-las estimulando uma a uma? E qual é a etapa seguinte? A terceira forma de realizarmos essa estimulação da fala e da linguagem é observar quais são os sons que essa criança faz. Muitas vezes, essas crianças que apresentam dificuldades específicas na fala e na linguagem, e principalmente as crianças com autismo, elas costumam fazer vocalizações próprias e elas costumam falar sobre os temas de seu interesse. Então, se a criança gosta de letras, por exemplo, nós vamos usar essas vocalizações e esse interesse para ampliar o seu repertório de vocalizações. Mas principalmente eu vou analisar os fonemas contidos nessas produções. Se ela já faz a produção de vogais, se ela faz a produção de consoantes e quais consoantes, porque se ela consegue falar, por exemplo, a letra B, eu já sei que ela sabe falar a consoante B. Então eu posso começar essa estimulação apresentando figuras monossílabas, depois de sílabas, trissílabas, chegando até as polissílabas que se iniciem com a letra B, até relacionando com a própria letra, analisando o seu fonema inicial. Mas tomem cuidado para não ficar presos nos assuntos de interesse, nos objetos e brinquedos de interesse da criança. Nós devemos sim usar esses interesses para estimular, mas a partir deles ampliar o repertório de interesses. Como fazer isso? Eu pego as letras e essas letras vão deixar de ser letras. Elas vão virar, por exemplo, os personagens que gostam de escorregar, que gostam de dormir, que estão com fome, e assim eu vou ampliando esse repertório, estabelecendo no mínimo 10 maneiras diferentes de brincar com esse repertório restrito. Agora eu vou falar para vocês sobre algumas etapas dessa estimulação. O primeiro passo seria a estimulação utilizando as onomatopeias. As onomatopeias são figuras de linguagem e representam graficamente, e nós podemos fazer esses sons durante a estimulação. Nós podemos, por exemplo, usar os sons não verbais dos animais, dos meios de transporte, que as crianças amam, por sinal. Podemos usar os sons do meio ambiente, os sons do nosso próprio corpo, e assim nós vamos estimulando a produção de novos sons. Devemos também fazer gestos, estimular a comunicação não verbal, para que a criança consiga se comunicar. Eu sempre falo que existe uma comunicação completa, que envolve gestos, olhar, posicionamento do corpo e, por último, a fala. Só que antes ela se inicia com o apontar, por exemplo. Nós iniciamos a estimulação da comunicação com o gesto, para que a criança consiga comunicar
o que ela quer e o que ela sente. Através do gesto, ela pode pedir, ela pode apontar o local que ela está com dor, ela pode mostrar que ela não quer mais. Assim que a criança começa a fazer gestos sem suporte ou com suporte, porque se ela não faz sem o suporte, eu devo sim dar o suporte necessário para que ela execute a ação e faça esse gesto para que ela possa se comunicar. Eu posso estimular, associado a esse gesto, que ela olhe para mim, assim ampliando a capacidade dela de se comunicar. Posso estimular também que ela se posicione de frente para quem ela quer se comunicar. E, por final, eu vou dar o modelo da fala. E assim, eu vou conseguir fazer e estimular a estimulação completa, usando o gesto, o olhar, a postura e a posição, de acordo com o contexto, e a fala. Na fala, eu não posso dar o suporte para que a criança fale. Então, toda vez que eu pedir para a criança falar algo, eu vou repetir essa palavra, preenchendo a vez dessa criança falar. Nós vamos nomear os objetos, nomear o mundo. Vamos nomear o que ela come, o que ela veste, nomear os brinquedos que ela gosta. Vamos dar as funções para todos esses objetos, entrando assim na semântica da linguagem. Vamos contar como que funciona as coisas. Vou descrever características. Para estimular a fala, também é importante que você fale com a criança de frente para ela, de preferência na mesma altura, com uma articulação bem aberta e, se possível, em alguns momentos específicos de estimulação, uma articulação até mais exagerada. Por quê? Quando a criança olha para essa articulação, nós ativamos lá no cérebro da criança uma área situada no lobo frontal chamada área de Broca. E quando essa área é ativada, é como se a criança estivesse falando. Então, para estimular a fala, nós vamos falar pela criança, falar com a criança. E também ocorre a estimulação da região localizada no lobo temporal, a área de Wernicke, responsável pela compreensão da fala. Na verdade, todas são ativadas ao mesmo tempo, mas a articulação da fala ativa diretamente a área de Broca. Lembrando de não falar sobre as dificuldades da fala da criança na frente de outras pessoas. Os pais têm esse hábito. Olha, ela falou assim, ela tem falado assim, ou vai conversar com a avó, vai conversar com o terapeuta, vai conversar com a professora. Não devemos falar e comentar sobre as dificuldades de fala da criança na frente dela. Ela pode estar brincando e não participando dessa conversa, mas ela está atenta e está ouvindo, e ela vai ficar inibida a falar novamente. Nós devemos sim valorizar todas as palavras e todas as formas de comunicação dessa criança. Lógico, se a criança fala infantilizado ou se a criança fala errado, eu não vou repetir essa palavra da mesma forma que a criança falou. Eu vou repetir essa palavra corretamente, mas eu não conto para ela que essa palavra foi dita errada, porque ela vai deixar de fazer tentativas de fala. E sempre elogie essas produções. Sempre reforce essas produções. Uma criança percebe quando a sua fala e a sua forma de se comunicar é aceita pelo outro. Então, aceite a forma que o seu filho, que a sua criança, que o seu paciente fala com você, a forma como ele se comunica.
e passe a usar essas mesmas formas para conseguir interagir com essa criança e depois você começa a estimulação. Por hoje é só. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar algum profissional que também trabalha com crianças com dificuldades na fala e na linguagem, compartilha e deixe os seus comentários. Se você não assistiu os vídeos anteriores, nos quais também falo sobre desenvolvimento da fala, acesse o link na descrição do vídeo. Então, até a próxima semana!